Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossa verdade de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido, e não nos deixeis de tentação, mas livrai-nos do mal. Geraldo Carlos Correia Pinto. Presente. Jorge Gomes Azevedo. Presente. José Romildo Ernesto. Presente. Leonardo José Fernandes de Abreu. Presente. Leonel Santana Filho. Do presente. Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro. Presente. Manofre Rosa da Silva. Raimundo Sérgio de Paiva. Mantuíl Sampaio Riana. Presente. Alguém teve um Manofre que você pediu para não sabia de nada. Manofre de uma série da manhã. Parece que a última coisa era na sua, né? Não sei se é claro. Deixa o branco, né? Mas deve chegar aí. Pediu ao secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da quarta reunião ordinária de 2015 na Câmara Municipal de Vereadores de Americana, sessão legislativa. Aos 5 dias do mês de maio de 2015, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Americana, situada na Avenida Francisco Nassif, número 220, Centro Americano, reuniram-se os senhores vereadores na sede da Câmara Municipal. Constatada a presença, digo, sob a presidência do senhor vereador, presidente Leonardo José Fernandes de Abreu, que, observando o quórum legal, declarou aberta a sessão e, em seguida, cumprimentou a todos os presentes e pediu que ficassem todos de pé para fazer a oração que o Pai nos ensinou. Após a oração, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário da Câmara Municipal de Americana, vereador Leonel Santana Filho, que procedesse a chamada nominal. Após a chamada, o assessor jurídico da Câmara Municipal de Americana, doutor Rodrigo Otávio da Silveira Condé Neiva e Silva, colheu as assinaturas de todos os vereadores presentes no livro chamado. Em seguida, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário da Câmara Municipal que fizesse a leitura da ata referente à reunião anterior, que, após lida, a mesma foi aprovada por todos os vereadores presentes. Posteriormente, o senhor presidente fez a leitura da emenda do projeto de lei número 001/2015, executivo, que estabelece o perímetro urbano da sede do município de Americana e da outras providências, e colocou o mesmo em discussão, onde o senhor vereador Jorge Gomes Azevedo fez algumas observações acerca da matéria e pediu vista no referido projeto, para que possa estar apresentando emenda no projeto ora discutido. E assim foi concedido pelo senhor presidente o pedido de vista para que o vereador Jorge Gomes Azevedo apresente sua emenda para que o referido projeto tenha em votação na próxima reunião. E aproveitou o momento para ressaltar o empenho que vem sendo despendido por todos os vereadores e pelos membros da mesa diretora ante as matérias de alta complexidade que têm sido apresentadas, citando como exemplo o caso do vice-prefeito, conforme anunciado pelo Poder Judiciário, e o caso do Código Tributário. Salientou que, diante disso, toda a responsabilidade legalmente do presidente da Câmara, que é quem representa a casa nas diversas instâncias e dá publicidade a todos os atos praticados por esta Casa de Leis. Então, dando sequência, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei número 03/2015, executivo, que regulamenta o estágio não remunerado previsto na Lei Federal número 11.788, de 25 de setembro de 2008, no âmbito do município de Americana e da outras providências. E, em seguida, foi o mesmo colocado em votação, onde o projeto foi aprovado por unanimidade por 8 votos a favor e nenhum voto contra. Então, o senhor presidente deu como aprovado em primeira votação o projeto de lei número 03/2015 executivo. Prosseguindo,
o senhor presidente fez a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 04/2015 executivo, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei complementar número 6, de 13 de agosto de 2010, e da outras providências. Após a leitura, colocou o mesmo em discussão e posteriormente em votação, onde o referido projeto obteve 6 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. Votaram a favor do referido projeto os senhores vereadores Raimundo Sérgio Paiva, Geraldo Calais Correia Pinto, José Romildo Ernesto, Onofre Rosa da Silva, Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro e Vantuil Sampaio Viana. Votou contra o referido projeto o senhor vereador Leonel Santana Filho e o senhor vereador Jorge Gomes de Azevedo se absteve seu voto para o referido projeto. Então, o senhor presidente deu como aprovado na primeira votação o projeto de lei número 04/2015 executivo. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei complementar número 05/2015 executivo, que altera o caput do artigo 7º da lei complementar número 22 de 15 de abril de 2013 e da outras providências. Logo após a discussão, o referido projeto foi colocado em votação, onde o referido projeto obteve 3 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. Votaram a favor do referido projeto os senhores vereadores Raimundo Sérgio Paiva, Onofre Rosa da Silva e Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro. Votaram contra o referido projeto os senhores vereadores Leonel Santana Filho, Jorge Gomes de Azevedo, José Romildo Ernesto e Vantuil Sampaio Viana. E absteve do voto do referido projeto o senhor vereador Geraldo Calais Correia Pinto. Em seguida, o senhor presidente deu como reprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 05/2015 executivo. Dando prosseguimento, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei número 002/2015 executivo, que altera a tabela 2 do anexo 2 da lei número 1273/2005 e da outras providências. Feito isso, foi o referido projeto colocado em votação, onde o mesmo foi aprovado por unanimidade de 8 votos a favor e nenhum voto contra. Então, o senhor presidente deu como aprovado em primeira votação o projeto de lei número 002/2015 executivo. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em discussão e posteriormente em votação o projeto de lei complementar substitutivo do projeto de lei complementar número 003/2015 de 6 de fevereiro de 2015, que altera a redação dos incisos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 11 do artigo 389, bem como dos artigos 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 408, todos da Lei Municipal 1273, 22 de dezembro de 2005 e da outras providências, onde o referido projeto obteve 7 votos a favor e 1 abstenção. Votaram a favor do referido projeto os senhores vereadores José Romildo Ernesto, Vantuil Sampaio Viana, Leonel Santana Filho, Raimundo Sérgio Paiva, Onofre Rosa da Silva, Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro e Geraldo Calais Correia Pinto. E o senhor vereador Jorge Gomes de Azevedo se absteve do voto do referido projeto. Então, o senhor presidente deu como aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar substitutivo do projeto de lei complementar número 003/2015 executivo, de 6 de fevereiro de 2015. Dando prosseguimento, o senhor presidente colocou em segunda votação o projeto de lei número 001/2015, que estabelece normas de permissão para a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Unicamp por rádio comunitária e regular funcionamento no município e ou por outros veículos de comunicação e da outras providências. O referido projeto foi aprovado por unanimidade por 8 votos a favor e nenhum voto contra. Dando sequência, o senhor presidente deu como aprovado o referido projeto em segunda votação. Em seguida, o senhor presidente foi questionado pelo vereador Jorge Gomes de Azevedo a respeito da audiência pública que foi realizada no dia 28 de 4 de 2015, se iriam prevalecer na referida reunião a abordagem das matérias englobando os referidos assuntos: perímetro urbano da sede do município de Unicamp, de autoria do Executivo, projeto de lei de autoria do senhor vereador Geraldo Calais Correia Pinto, que estabelece regras sobre parcelamento de solo urbano para chacreamento no município de Unicamp,
E também projeto de lei de autoria do senhor vereador Jorge Gomes de Azevedo, que dispõe sobre a zona rural do município de Abricampo, zoneamento e parcelamento do solo, revogação de projeto de lei e de leis que mencionam. Que o senhor presidente fez a chamada nominal aos vereadores, perguntando se a audiência pública foi satisfatória e se a mesma atendeu o que está estabelecido na lei orgânica do município. Então, todos os vereadores concordaram que a reunião da audiência pública e as referidas matérias atenderam a legislação vigente. E o senhor vereador Raimundo Sérgio Paiva aproveitou o momento e pediu vista dos projetos citados acima para estar fazendo emendas nos mesmos. Projetos esses de autoria do senhor Geraldo Calais Correto e Jorge Gomes de Azevedo. E assim foi concedido pelo senhor presidente ao senhor vereador Raimundo Sérgio Paiva o pedido de vista. Prosseguindo, foi discutido em plenário as questões envolvendo o título de cidadão honorário e moção honrosa. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e o vereador Leonel Santana Filho, primeiro secretário da Câmara Municipal de Abricampo, lavrei a presente ata da reunião realizada em 5 de maio de 2015. Senhor secretário, senhor presidente, pela ordem, no que diz respeito aí à aprovação do Código Tributário Municipal, ficou na dúvida aqui se foi colocado na ata a primeira votação. A aprovação do Código Tributário Municipal foi em primeira votação, se foi colocado. Então, o senhor presidente deu como aprovado em primeira votação. Ok, obrigado. Primeira votação. Colocar a votação. José Romildo. Aprovado. Geraldo Calais. Aprovado. Marcos Vinícius. Aprovado. Antônio. Aprovado. Jorge. Aprovado. Eu também aprovo. Fica aprovado a ata. Boa noite a todos, boa noite quem está presente, boa noite quem está assistindo a gente. Primeiro quero parabenizar a paróquia pelos 165 anos que completou ontem. Muitos que estão aqui estavam presentes ontem na missa. Eu acho que é um marco histórico para a cidade de Abricampo, que tem uma das comarcas, terceira comarca mais antiga de Minas Gerais e uma das paróquias mais antigas também. Primeiro, eu levanto a questão de ordem aqui, sobre os projetos que versam sobre o Código Tributário. O vereador Jorge apresentou um requerimento, que é um requerimento no sentido de questão de ordem. Eu vou pedir para o secretário já ler. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Abricampo, vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, em perante Vossa Excelência, amparado no artigo 141 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abricampo, na Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário, requerendo-lhe o quanto segue. 1. Informações sobre a Lei 1273/2005, certificando se referida lei teve regular tramitação e aprovação nesta Câmara Municipal de Abricampo. 2. Seja oficiado ao Poder Executivo Municipal de Abricampo, solicitando atendimento das informações acerca da data que foi sancionada e promulgada a Lei 1273/2005, bem como a data e o local da publicação desta referida lei. 3. Parecer jurídico do Procurador da Câmara Municipal de Abricampo acerca deste projeto de lei complementar substitutivo ao projeto de lei complementar número 003/2015, executivo, que altera a redação dos incisos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 11 do artigo 389, bem como os artigos 390, 391, 392, 394, 395, 396, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405 e 408. Todos da Lei Municipal 1273, de 22 de dezembro de 1995, e dá outras providências. Justificativo. Na tramitação nesta Casa Legislativa Municipal do Projeto de Lei Complementar número 003 de 2015, de 6 de fevereiro de 2015, de autoria do Poder Executivo, referente ao Código Tributário Municipal de Unicampo, que altera a redação dos incisos citados acima, todos da Lei Municipal 1273, de 22 de dezembro de 1995, e da outras providências. Foi verificado, neste momento da tramitação, a partir de 27 de fevereiro de 2015, que o Código Tributário Municipal de Unicampo, em vigor desde 2005, instituído pelo Poder Executivo, não se encontrava nos arquivos desta Casa de Leis, tendo sido informado por Vossa Excelência que, referida a Lei nº 1273, não foi levada à votação desta Câmara Municipal de Unicampo. Foi verificado ainda que nos artigos desta Casa Legislativa existe somente o extrato do Código Tributário Municipal, que teve sua publicação regular no jornal Folha de Ponte Nova. No parecer da Comissão de Justiça e Redação, encontram-se expressas solicitações no sentido de esclarecimentos dessas situações assim descritas. Relatório. De acordo com o projeto apresentado, o vereador Antônio Sampaio Viana, como relator da Comissão de Justiça e Redação, vem através deste dizer que estou de acordo com o projeto de lei complementar substitutivo ao projeto de lei complementar número 003/2015 executivo, observando que, tendo em vista o Código Tributário Municipal apresentado, tenha tramitado e aprovado pela Câmara Municipal de Unicampo, com regular publicação, e aproveitando o momento para corrigir a emenda do projeto que diz que a Lei Municipal 1273, de 22 de dezembro de 1995, e o correto é Lei Municipal 1273, de 22 de dezembro de 2005. Destaque é de suma importância que tais questionamentos sejam formalmente esclarecidos, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, considerando que o Estado Democrático de Direito, modelo que o Brasil se enquadra, tem em suas características a observância da legalidade nas suas relações. E tal legalidade encontra fundamento no maior dos diplomas legais, a Constituição Federal. A seu turno, a Constituição, produto da vontade popular por meio do regime democrático representativo, trouxe para seu seio diversos princípios, que são conceitos gerais que, explícitos ou implícitos, informam todo o ordenamento jurídico. Dentre os princípios albergados na Constituição Federal, encontra-se o princípio da legalidade e da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, estabelece no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República de 1988, representa uma das mais respeitáveis garantias que o ordenamento jurídico oferece aos cidadãos. Uma vez que o Estado, segundo a teoria contratualista, representou o pacto dos cidadãos que trocaram parte de sua liberdade pela segurança a ser provida pelo Estado, o que implica dizer que o princípio que comento é a mais básica das obrigações do ente coletivo, devendo ser obrigatoriamente observado pelos legisladores em todos os níveis, ao votar em matérias que são diretamente relacionadas com a coletividade, em respeito aos princípios da supremacia do interesse público e da reserva legal. Para tanto, atos administrativos se pautam nos princípios expressos no artigo 37 da Constituição, que prescreve que a administração pública direta e indireta deverá observar o princípio da legalidade, devendo fazer somente o que a lei permitir. Isso se deve porque a vontade da administração pública é a que decorre da lei, ou seja, é a submissão do Estado à lei, sempre que suas atividades serão desenvolvidas em conformidade aos preceitos legais pré-estabelecidos. O Estado brasileiro, por expressa disposição constitucional, é um Estado democrático de direito, sendo imprescindíveis a sua manutenção e seja promovida a estabilidade das relações jurídicas, o que somente é alcançado se forem observados os princípios da legalidade e da segurança jurídica, como determina a própria Constituição. Noutros termos, significa dizer que o princípio da segurança jurídica e da legalidade se apresenta como sustentável do próprio Estado, devendo alcançar todos os indivíduos em suas relações entre particulares, bem como as relações entre os particulares e o Estado, como disser Carotillo. O princípio da legalidade da administração, sobre o qual insistiu sempre a teoria do Estado de Direito e a doutrina da separação dos poderes, e
que acabou por ser considerado mesmo como seu cerne essencial. Postulava, por sua vez, dois princípios fundamentais: o princípio da supremacia ou prevalência da lei e o princípio da reserva da lei. Estes princípios permanecem válidos, pois no Estado democrático constitucional, a lei parlamentar é ainda a expressão privilegiada do princípio democrático e o instrumento mais apropriado e seguro para definir os regimes de certas matérias, e daí a reserva de lei. De uma forma genérica, o princípio da supremacia da lei e o princípio da reserva da lei apontam para a vinculação jurídico-constitucional do Poder Executivo, Canotilho, 1999. Dessa forma, é meu dever como vereador e ocupante do cargo de presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Unicampo, observar se Lei 1273/2005, que institui o Código Tributário Municipal, teve regular tramitação e aprovação da Câmara Municipal de Unicampo, e ainda obter todas as informações requeridas acerca da data em que essa Lei 1273/2005 foi sancionada, bem como o local onde foi publicada. Afinal, a conjugação dos dois princípios em comento, da legalidade e da segurança jurídica, assegura ao cidadão que todos os atos praticados foram voltados à proteção e tutela dos direitos e garantias individuais e do município de Unicampo, Minas Gerais, sendo vista que tais providências sejam inteiramente adotadas antes da votação da matéria. Termos e critérios de deferimento. Aplicando, vereador Jorge Gomes de Azevedo, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Quer falar uma coisa? Posiciona. Senhor presidente, caros colegas vereadores, mais presentes nessa sessão, e a todo o povo que nos ouve nesse momento pela mídia, transmissão online dessa reunião. Eu disse na reunião passada, senhor presidente, a importância do diálogo institucional que se faz necessário entre os poderes. Na tramitação dessa matéria, Código Tributário Municipal, houve, por todos nós, vimos, discutimos que esse Código Tributário Municipal, que está em vigor, ele deixa algumas dúvidas muito grandes que têm que ser esclarecidas para que esteja seguimento dessa votação. Porque todos nós que estamos aqui, temos aqui dois vereadores mais antigos, mas nós, o restante, somos quase todos na linha de primeira viagem, mas isso não impede que a gente também debruce sobre matéria e estude, Apenas observando, senhor presidente, esse Código Tributário que foi apresentado, 421 artigos. Essa matéria, que é código, codificação, ela é extremamente complexa, tendo em vista que aqui está estabelecido todo o arcabouço legal que o município usa para arrecadar os tributos. Então, a gente parte pegando lá na Constituição Federal. Eu peguei a primeira coisa que eu fui olhar no preâmbulo, Lei número 1273 de 2005. Já me causou estranheza, Porque o Código Tributário Nacional e a concorrência que existe entre o município, a União e o Estado, diz lá no artigo 46 da Constituição Federal que essa matéria é matéria de lei complementar. Todos nós sabemos que a lei complementar ela exige um quórum diferenciado para aprovação, mas tudo bem, vamos deixar esse ponto. Partindo para frente, eu pude observar lá na Secretaria da Câmara, senhor presidente, junto da Secretaria, a gente até estava junto com outros vereadores, que houve um projeto de lei em que esse poder legislativo
salvo engano, é o número 36 ou 33, um dos dois, autorizava o Poder Executivo a instituir um Código Tributário Municipal. E aí, tudo bem, né? Falei isso. A Câmara, ao autorizar, logicamente, o trâmite seria o legal, não é isso mesmo? O Executivo é de competência dele apresentar esse projeto. Muito bem. Mas ele teria que formular essa lei e mandar para a Casa Legislativa para que fosse votado. E olha que isso, pelo que foi visto aqui na tramitação, não aconteceu, não é, senhor presidente? Então, veja bem, quem pode mais, por que não pode menos? Né? Se o Poder Executivo pôde, ele mesmo, né, instituir esse Código Tributário e colocar ele em vigor, quer dizer, ele poderia menos. Por que essas emendas vieram aqui? Ele mesmo aprovasse lá. Essa seria a teoria, né? Mas eu quero pensar, né, que como nós entramos aqui nessa casa, como vereadores, né, aqui, levando com a maior dignidade esse mandato, a gente obteve a confiança do povo para estar aqui, todos nós fomos pegos de surpresa. Por quê? Né? Até vir essas emendas aqui, para nós, o que estava em vigor estava tudo correto. É a transição de legitimidade da lei. Né? Quando as câmaras passaram por aqui de 2005 para cá, e quem foi que fez em 2005 deveria ter visto. Então, quer dizer, a partir do momento que tramitou essas emendas aqui, nós estamos totalmente cientes da situação. Ninguém aqui está votando inocentemente em nada, não. Então, a Comissão de Justiça e Redação veio com esse questionamento, muito correto, por sinal, né? Pedindo a certeza de que a lei está aqui vigorando de forma regular e de forma também a garantir o município, porque, a nosso ver, salvo engano, isso pode inviabilizar o município. Vamos, como exemplo, a cobrança de IPTU, que está aí, né? Está regulada aqui. Né? Então, o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, ela é clara também ao dispor, né, que a cobrança de tributo ela tem que ser regulada por lei. E somente assim o Estado pode até impor aos munícipes o tributo, a cobrança de imposto. Porque ninguém pode se cruzar de dizer que se conhece a lei, com raras exceções. Né? Vou dizer, eu não conhecia a lei, por isso eu não vou pagar o tributo, isso não existe. Né? Porque a publicação torna a lei, ela, a partir daquele momento, o vacatio legis, né, passou tudo certinho, o cidadão já está obrigado a estar contribuindo com os cofres públicos. Mas, e se essa lei não foi promulgada da forma regular, se ela não foi publicada, digamos que quem está pagando o tributo, o que pode acontecer? Né? São indagações que a gente vai sobreviver e que houve até, por minha parte, um estudo grande, você viu que o requerimento tem uma fundamentação grande, não por eu estar aqui, né, Jorge isso, Jorge aquilo, mas porque, como vereador, o nosso entendimento aqui é que tem que haver um diálogo para que essa situação seja normalizada, para que tudo ande de acordo com a lei. Né? Eu quero ser escravo dela, certo? Quero ser escravo da lei, do regimento, da lei orgânica do município, acima de tudo a Constituição Federal. Eu não quero nunca estar com nenhum privilégio para que eu passe em cima de qualquer preceito. Então, eu peço aos companheiros, né, meus companheiros que aqui estão, que eu desejo bem de todos, embora em algum momento possa ter havido algum tipo de divergência, alguma coisa assim, não. Eu quero deixar claro, né, faço parte desse governo que está aí, que ajudei a eleger. Né?
Não pediu um voto para mim, que eu não pedisse outro voto para o Poder Executivo. Está ali. Então, eu peço, senhor presidente, que faça todo esforço para que institucionalmente se estabeleça um diálogo, para que a gente veja essas matérias e veja, porque eu também tenho certeza que a administração pública é séria e vai querer também debruçar sobre essa matéria, nesses aspectos que eu coloco aqui, e a gente fazer todo esforço para estar solucionando a matéria. Muito obrigado. Só para mim entender, esse projeto já foi colocado em votação? Sim, foi a primeira votação. Tá. Então nós criamos um problema jurídico. Primeiro que nós vamos estar suspendendo uma votação que está em trâmite, diferentemente da em trâmite. Outra coisa que o Jorge colocou, que eu gostaria que ele esclarecesse também, é o seguinte: a Câmara, você disse que naquele ano ela concedeu para que o município institucionalizasse o Código Tributário. Ela deu poderes ao município, ela passou uma procuração. Para responder a pergunta do meu novo colega, gostaria, senhor presidente, que suspendesse por alguns minutos a sessão, que pegasse esse projeto de lei lá embaixo para que seja lido aqui na luta, para a gente entender o que foi feito. Vontade. Na questão de, só complementando aqui, o que o Jorge levantou, traduzindo rasos significados, é a questão que se o Código Tributário não foi aprovado aqui, há 10 anos o povo picapense paga impostos indevidos. Não deveria pagar, paga impostos que não existem, fazem cobranças que não existem. Até a questão já falou da primeira votação, a questão de ordem chegou agora, eu acho que a questão de segurança jurídica tem que ser suspenso, inclusive, antes até de lei, que eu já encaminhei para o Poder Executivo, do Ministério Público, para que eles tomem ciência também, porque eu acho que em qualquer momento, qualquer coisa que está causando prejuízo à população, a gente tem que tomar uma atitude. Se realmente o código está de forma instituído ilegalmente, depois de ver o referendo do Jorge, dar uma pesquisada, eu até estou pensando paralelamente a ideia dele, mas encaminhei o Ministério Público, o Executivo também para apresentar algum tipo de documentação que tem, o Ministério Público também para que fiscal do povo, né, também fiscal das leis, possa estar tomando algum tipo de providência também, no sentido de estar elucidando a situação, porque é uma situação gravíssima. Se em 10 anos o povo picapense paga imposto ilegal, isso eu não tenho uma noção do valor, de ser milhões e milhões de reais que foram pagos de forma indevida. Ou às vezes até pagam, ou às vezes até deixam de pagar também. Às vezes também pode tributar instituir ilegalmente com um valor baixo. Talvez se fosse instituir legalmente seria ter um valor mais alto. Mas, igual o Jorge falou, tem que respeitar a lei, eu acho que em todos os momentos. Senhor presidente, pela ordem, companheiro geral, não disse em momento nenhum aqui que a situação é dessa daquela forma. É o que nós vimos na tramitação e que a situação tem que ser averiguada. A gente queria, até você fez uma boa pergunta, que era para ser dito aqui. Inclusive, o extrato do Código Tributário Municipal, que está publicado lá na Folha de Fonte Nova, né? Aqui no passou esquecido desse institutivo aqui, está escrito aqui, ó. Encaminhe projeto de lei complementar substitutivo. Do projeto de lei complementar número 3 de 2015, de 6 de fevereiro de 2015, do Executivo. Pois bem, e aqui diz que esse projeto de lei complementar substitutivo, não sei se foi um erro de redação, o que foi, está dizendo exatamente que ele a emenda dele, que é de 2005, fazendo uma confusão, né, que não pode haver um projeto de lei da data, inclusive, no artigo 95, que é o veto, está publicado lá na Folha de Fonte Nova.
E essa lei 1273, ela é de 2005. Entendeu? Então são coisas que eu acho que ele deve esclarecer antes de continuar a votação. Não vai ver tudo, projeto. Não, é só para entender que... de acordo com os questionamentos feitos pelo companheiro Jorge, aqui, nós temos aqui em mãos, existe também aqui, ó, publicado na Folha de Ponte Nova, Lei número 1156, de 28 de dezembro de 2001. Institui o Código Tributário do município de Abricampo, 2001. E aqui tem um projeto de lei número 036/2005, executivo, de 28 de novembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Abricampo e da outras providências. O povo do município de Abricampo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, desde Antônio Cardoso Júnior, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a instituir o novo Código Tributário do município de Abricampo. Artigo 2º. Este projeto de lei regula o sistema tributário municipal e estabelece as normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município de Abricampo e institui os tributos municipais sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação deste código, para que a sociedade abricampense o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, existe aqui, ó, esse aqui de 2001, foi publicado no Folha de Ponte Nova, e existe esse que foi encaminhado para a Câmara, esse projeto de lei. Se nós observarmos bem, ele está dizendo o seguinte: o novo código. Ele reforma. Agora é o seguinte: é uma questão, agora até que vocês dois são advogados, pelo que eu entendi, é o seguinte: a Câmara autorizou ele, deu uma procuração para o processo antigo de instituir o código. Eu acho que nós não temos mais o que fazer nisso. Porque, na verdade, é o seguinte: se a Câmara autorizou, ela passou uma procuração em branco para o município. Não é o que aconteceu? Você chegou a trabalhar, então, eu não vejo. Tudo bem, não, eu assim, eu acho que até a discussão aqui, ela não precisava nem chegar, porque pelo presidente falou, já fez comunicações e já tomou as providências cabíveis. Mas eu entendo que realmente foi passada uma procuração em branco do município. E aquilo que o município fizesse, estaria feito. Agora, o que eu entendo é o seguinte: se nós conseguirmos derrubar isso, nós vamos criar um problema sério no município e ela vai fechar. Se não vai fechar, a prefeitura. Porque todo cidadão do Abricampo vai poder recorrer na justiça e o município tem botado todos os tributos que foram cobrados até a data de hoje. Não tributos, a diferença dos tributos vigentes e dos novos, né? Tem que retroagir todos os de 2001. Eu entendo que não, porque ela, na verdade, é o seguinte: ela acabou com aquele 2001. Então, em 2005, na realidade, esse código não existe. Esse código, eu concordo que você falou que a Câmara deu autorização para o município criar o código. Só que esse código ele deveria ser criado e, como lei, e votado de novo. A Câmara deu, concordo plenamente com você, deu autorização para o município. Só que é a mesma coisa de eu chegar aqui, dar autorização, vou dar autorização aqui para o prefeito, agora ele vai desapropriar aonde é que quiser. Não. Então, a Câmara deu um poder que ela não tem. Não adianta não, a coisa que não é minha. Ela deu um poder para o município que ela não tem. O código não existe. O executivo foi instituir o código. O código tributário tem que ser votado. Imagina se a presidente hoje vai lá e eu vou fazer um código tributário aqui e a partir de amanhã eu estou cobrando tributo. E eu, de modo geral, se o povo entrar e cobrar do município, a prefeitura rompe milhões e milhões de reais. Senhor presidente. E até, às vezes também, até o código também, às vezes até vem cobrando tributo até menor do que o de 2001 também, que a gente não sabe como deve ser isso. Senhor presidente, eu não quero entrar no mérito da questão, viu, Geraldo? Fico observando os pontos de vista, escuto atentamente, né? Salvo melhor juízo, o que eu penso é que mesmo tendo sido otorgado para o Poder Executivo instituir esse código, ele teria que ter voltado para apreciação da Câmara. É o que eu penso.
certo? Eu acredito, inclusive, que alteraria o terreno, né? Porque para haver aprovação de um código de 421 artigos, eu acho que o Poder Executivo, unilateralmente, ele poderia ter feito isso não. É o que eu penso. Que vai inviabilizar o município também, sou de acordo com o que você está falando. Isso eu estou dizendo o tempo todo. É o medo nosso, entendeu? Por isso que eu estou pedindo. Vão abrir esse diálogo institucional para a gente achar um jeito. Mesmo que pode achar que o Jorge legislador, eu estou aqui disposto a estar contribuindo também para que solucione esse problema. Foi eu estou pedindo o tempo todo brasileiro. Por quê, Geraldo? No mínimo, então, vamos pedir parecer jurídico, então. Vamos escutar o que o Ministério Público tem a dizer e o próprio Executivo, porque para ele eu acredito que é uma surpresa também, né? Nós entramos agora e se está lá é porque presume que está tudo certo. Então, vamos ver o que está acontecendo, né? Mesmo que o meu ponto de vista, se estiver errado, vou quedar, vou ficar quieto, né? Mas eu tenho que falar a respeito porque amanhã ou depois o erário público vai ter que ser restituído. Vai ter. Né? Aí o agente público pensa assim, mas essa responsabilidade objetiva do Estado aí, que está lá no artigo 37, parágrafo 6º, ela diz respeito ao Estado, certo? Beleza, tranquilo. Mas e a tal ação de regresso? Né? A partir do momento nós já sabemos isso aqui, né? E uma ação de regresso num esquema desse, eu acho que nenhum de nós lembra. Então é melhor parar, estudar e ver o que pode estar acontecendo. Então, Geraldo, eu respeito o seu ponto de vista, sei que você é uma pessoa muito inteligente, muito mais que eu até, mas que a gente tem que estar cuidando para que a gente veja a situação, Geraldo. Não sei se você concorda comigo, a gente tem que ver para continuar, né? Mas se os companheiros quiserem, a minha opinião aqui, meu parecer, e esse requerimento que fiz, pode passar também, depende da votação e continua. O que eu entendo é o seguinte: toda matéria que colocar, nós precisamos discutir. Se não houver divergência, não tiver coisa, não precisava nem ter Câmara, não precisava nem ter. Mas eu entendo também que o presidente já tomou essa atitude. Então, é esperar agora, porque senão não vai. Uma resposta para os programas de votação, porque eu acho que às vezes quando as pessoas votam no vereador e votam para o vereador do Anado, vão votar em casa do vereador tal, não sei o quê, votar porque é meu irmão, porque é meu primo, eu acho que isso é até um momento às vezes de a gente parar e mostrar para a sociedade que os vereadores que sentam aqui não faz nada, não é ator, fica fazendo política o dia inteiro, porque tem 10 anos aí. Se o prefeito chegar amanhã e baixar um código tributário desse e falar lá, quem está fazendo de sofá agora vai pagar 5 mil de alvará por ano, quem é engenheiro tem que pagar 10 mil, quem é advogado tem que pagar 10 mil por ano de alvará, estou fazendo uma coisa ilógica, mas é desse posicionamento, que é a questão dos taxistas aí que aumentou o valor de R$170 para R$500, pode aumentar muito bem, de 100 hoje para 10 mil. E a questão do consenso. Então eu acho que os vereadores que votaram para instituir não fizeram nada de errado, porque eles acreditaram que instituir e voltar para o. Que dá até para entender a lei de duas formas. Ou deu autorização para instituir, ou deu autorização para instituir e voltar para votar. Mas se você voltou para apreciação, você não está pedindo para instituir, você já mandava ele pronto para votação. Então vou suspender. O assessor, o Rodrigo não veio hoje porque o avô faleceu. Vou até pedir para fazer uns levantamentos. Vou ir na prefeitura, pedir na prefeitura para estar conversando lá, para chegar no consenso, porque isso é uma matéria gravíssima. Eu inclusive falei isso com o prefeito, eu estava com tudo para tudo. Tem que olhar isso é uma matéria gravíssima. Mas então, senhor presidente, entendo. A Comissão de Justiça e Redação está pedindo a suspensão da votação do projeto. Na verdade, o Jorge passou em primeira votação. O Jorge como presidente. Na realidade, essa questão de ordem pode ser feita em qualquer momento. Né? Sim, eu concordo em tudo, mas
mas olhar, nós nem está em votação, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Então, tem gente que Deus não ia pedir nunca, não ia olhar, né? Eu, pelo menos, até no sentido de admissibilidade, poderia até pesquisar isso antes, só que se você tiver que olhar todo o projeto que chegar aqui, você tiver que pesquisar. Não, tramitou antigamente, mas depois pode. Mas é disso que eu estou te falando, porque. Aí quando levanta para a questão de ordem, eu acho que, né, tem nulidade, tem direito de tutela, acho que a gente tem, né, que parar, porque às vezes também vai chegar uma jurisprudência, uma doutrina aí, que permite o município instituir, está tudo resolvido, sem problema, né? Mas eu acho que o Ministério Público vai se manifestar, o Executivo deve se manifestar, porque é uma questão problemática. E, companheiro Dudu, estava observando, não sei se está com o extrato aí desse código, tá? Não, esse não. Tá não. Aqui é o seguinte, está escrito tudo aqui no último artigo, né? No 421, está dizendo o seguinte: essa lei complementar entrará em vigor, né? E aqui está digitado o nome do prefeito e não está publicado. É no mínimo estranho, né, Geraldo? É no mínimo estranho. E eu também vi um P, não sei se o Tim chegou a ver, está ainda com P, né? O P para mim significa para, ou então procurador. E uma dúvida, ninguém sabe de quê. Tá, cara, são muitas dúvidas, para que. Sim, eu discordo. Normalmente eu estou discordando com você. Não, eu já ia levantar isso aqui, que tinha muitas atas obscuras aqui na Câmara. Até passado, né, o companheiro Monseiro, o nosso, manifestou na ocasião, né, nós chegamos a questionar isso aqui, entendeu? Agora, eu concordo com o Geraldo, nós vamos talvez entrar num diálogo, uma coisa que vai atrasar o que está acontecendo hoje. Olha, mas eu sei, no meu entender, né, eu já disse, eu posso ser um voto partido, eu estou tentando fazer a minha parte. Fundamentei, coloquei tudo, estou mostrando a situação. Ó, é o que eu disse, o desconhecimento da lei não existe. Ninguém pode falar assim, eu não vou fazer isso porque eu desconheço a lei. Né? Mas daí, uma lei que foi publicada, está tudo regulado. Mas, e de uma lei que não está regular, o camarada simplesmente pode dizer, eu não estou cumprindo, porque essa lei não existe. Entendeu? Porque a administração pública só faz o que a lei determina. O cidadão não faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Essa é a diferença. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Mas meu voto pode ser um voto ativo. Igual eu estou dizendo, eu queria como presidente da comissão, justamente para que tenha um momento de parada aqui, para que se esclareça. Sim. Porque daqui para frente ninguém mais dá naquele manto de dizer, não, eu não sabia. Sim, não, eu estou falando pela questão seguinte: esse projeto foi colocado em votação, para a primeira votação, tá? Você substeve o voto e ele foi aprovado. Ok. Então, se coloca a situação agora de que a gente votou de olho fechado. Não, mas tinha observando. Mas votou de olho fechado mesmo. Não parecia, tinha. Votou de olho fechado. Na realidade, tem que ser homem e falar, votei, não sabia de nada. Não é isso não. Ele está levantando aqui, depois eu estava na secretaria. Você concorda comigo? Sim. Parecendo a Comissão de Justiça, solicitou essa história. Está no parecer. Não. Certo? Por que não foi cumprido? Eu estou dizendo, no seguinte projeto colocado em votação, não tem nada aí de absurdo, não. Eu estou falando do seguinte projeto. Isso, não tem nada aí que vai explorar a população de Macau, porque traz uma discussão. Calma aí. Traz em discussão uma questão e deixa aparecer, talvez, que a partir de agora, foi votado lá, não sei aonde, entendeu? Vai se chegar agora e explorar o cidadão. Não é isso, não. Vamos deixar claro que isso não pode. Então, o projeto mas é bom. Se não fosse a situação, Dudu, eu ia votar a favor. Porque para mim está correto. Você entendeu? Relação, então, eu estou falando com você com você o que chegou em minha mão.
para ser lido, aprovado ou não aprovado, eu li sim. Agora o Jorge está trazendo à tona, entendeu, não? Está trazendo à tona coisas que a gente não sabia. Parabenizo a ele por ter pesquisado. Agora, entendeu? Na realidade, na primeira parecer pediu esse levantamento. Né? Entendeu? Aí, sendo feito esse levantamento, inclusive eu joguei para um monte de advogados amigos meus que trabalham na prefeitura. Eles falaram: eu não sei nem como te responder, porque eu nunca vi isso na minha vida. Então, é uma coisa que. Não, então você entendeu? Agora você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não é que o projeto em si, ele está bem citado, bem esclarecido, em momento nenhum a gente está vendo ali que vai explorar os outros não. Não, isso aí a gente coloca claro, nada disso agora sabe aquilo tudo. Aí o projeto está perfeito, certo? Se fosse essa lei aqui, sem esses problemas que a gente quer esclarecer, eu ia votar a favor, tranquilo, eu tinha falado isso aqui. Agora, diante dessa situação, eu não poderia passar em branco. Na realidade, o projeto estava até diminuindo o tributo. A questão, e também estou falando que o Código de 2005, ele aumentou o tributo e só cobrou indevidamente. E esse projeto que está hoje, se for aprovado e cobrar, vai estar cobrando indevidamente. Não, o valor, às vezes, eu falei que às vezes o Código de 2005 ele foi instituído até para diminuir o valor do tributo. Eu quero diminuir o tributo para melhorar a economia. Mas, infelizmente, de forma errada. É isso que eu estou falando. E podia ver a matéria toda para a gente solucionar essa situação. Entendeu? A gente se coloca totalmente à disposição. Isso que eu estou falando. O diálogo, agora, nesse momento, seria muito importante para solucionar. Entendeu? Nós estamos dispostos, nós queremos colaborar. Porque a administração pública ela não pode ser trancada de jeito nenhum, né? Eu considero isso, sua opinião está certa. Mas precisa encontrar um meio, e isso só através do diálogo, da conversa, para solucionar a situação, você entendeu? É isso que eu estou pedindo, Léo. Vamos instituir um diálogo para que a gente solucione essa situação do modo certo, correto. Vamos juntar, né, os dois jurídicos, estudar, ver, fazer tudo direitinho. E nós estamos aqui para estar ajudando, botando, entendeu? Colocando tudo do jeito que precisa estar. Eu vou esperar o funcionamento do procurador, do Ministério Público e da Prefeitura para a gente ver. Às vezes a gente está muito discutindo, às vezes a gente está certo, às vezes a gente está errado. Só vai, eu acho o seguinte, então, o que nós fizemos aqui, não sei se intencionalmente ou sem intenção, se sabia de alguma coisa antes de colocar ele em votação, ele colocou em votação. Porque na verdade é o seguinte, se o Jorge suscitou essas questões, então, para que nós colocamos ele em votação? Eu não sabia, eu fiquei sabendo na hora que me passou o requerimento que eu fui pesquisar, aí eu eu acho também o seguinte, o Jorge, o cara da Comissão de Constituição e Justiça, deveria ter sido contra o projeto até. Certo? Até a apresentação dos documentos, já que você sabia deles. Ô, Geraldo, passou. A Comissão de Redação e Justiça deixou claro. Você está feito com o parecer, você podia ler o parecer, para que se esclareça que foi pedido. Tá certo? E eu, quando eu votei, falei, estou em abstenção, eu quero ver a situação. Para mim, ia ser solucionada aquelas perguntas que estavam ali. Não poderia haver lógica naquilo que nós estávamos pensando aqui. Tá certo? Mas nesse momento que vai partir para a segunda votação e aprovar essa matéria por essa casa, eu vejo, falei você, quem pode mais, por que não pode menos? Tá certo? Não, é isso que eu estou dizendo. Se foi feito lá, por que não faz as emendas lá mesmo? Os meus questionamentos não são isso. Na verdade, é o seguinte, os questionamentos que eu estou fazendo não é afrontar, não é condenar e nem culpar ninguém. Porque, na verdade, é o seguinte, é para que a gente fique mais atento, porque pode surgir outra coisa. Nós não sabemos o que foi feito nos lineares, das outras câmaras, das outras administrações. Então, o que fala é o seguinte, eu acho o seguinte, então, o que nós precisaríamos é ser mais taxativo, principalmente da sua parte, você é um advogado e entende muito bem na matéria. É o seguinte, eu acho que aí nós teríamos ficado muito mais atentos ao seguinte, se você tivesse colocado reprovo
Até. Aí, Geraldo, você já está questionando o meu voto. Não. Você está questionando o meu voto. Questionando o voto da Veja bem, ó, eu vou te dizer uma coisa, Geraldo. Ó, quando eu participei de secretário, junto com você passou a conhecer o critério que eu tenho com as coisas, eu, capricho. Chegou ao ponto com o vereador falar aqui que se um beija-flor passar as coisas aqui, eu punha na água. Eu fiquei assim meio constrangido, mas a mesma retidão que eu ajo com as minhas coisas, eu procuro fazer também aqui com a coisa pública. Você pode interpretar como eu estou sendo agora, certo? Mas isso foi colocado no parecer, e estava ali no parecer, que a gente era a favor do projeto, desde que certas situações fossem esclarecidas. Estava ali, não sei por que passou, e eu falei, ó, estou me abstendo até ver clarear essa situação. Porque nessa segunda votação eu quero votar a favor ou contra, desde que venha aqui tudo solucionado, claro, que essa lei está vigente, que ela lá está publicada e tudo mais. Aí eu vou proferir meu voto. E eu já falei várias vezes, a lei está boa, as emendas foram todas redigidas profissionais que eu respeito, está muito certinho, e a única coisa que eu fiquei contra é porque essa situação tem que ser esclarecida. Tá certo, Geraldo? Peço desculpa até. Eu estou questionando o seu voto. O seu voto continuaria sendo do mesmo jeito. Eu estou dizendo que é isso. Eu acho que suscitaria uma interrogação. Por que se está criando se pedindo um código que já estava para nós, pelo menos todo o município achava que já estava aprovado, claro. Quer dizer, eu acho que nós acabamos fazendo todo mundo aqui, na verdade, Só que eu acho que você acha que não é certo seguir sem esclarecer? Não, de forma nenhuma. Eu acho que eu coloquei para ver. Os questionamentos que eu estou falando aqui, é porque se nós não fizermos esse questionamento, nós podemos cair uma mesma cilada. Não, eu acho que eu errei, eu assumo eu deveria às vezes ter até procurado entender melhor o parecer, o projeto de lei, só que eu acho que antes tarde do que nunca. A gente vai fazer, eu vou procurar fazer o certo agora, acho que todos os vereadores, então pode ter sido culpa minha, ter votado a primeira vez, mas não vou ser, agora eu não vou me abster de tomar a decisão do que for certo. Então a gente vai procurar saber o que for certo agora, o que for o legal para a gente estar cumprindo. Só o que vai ler o parecer. Antes de ler o parecer aqui, só fazer um comentário aqui. Todas 3 observações que foram colocadas aqui são válidas. Entendi o que o colega Geraldo Azevedo quis dizer, porque antes de ter colocado o projeto em votação, ele devia ter apresentado o requerimento que está sendo apresentado hoje, para que o projeto não tramitasse em votação no plenário. Entendi perfeitamente. E não vou discordar, que realmente, infelizmente, teria que ter acontecido. Também concordo com o posicionamento do Jorge, na preocupação dele, principalmente na questão de transparência pública nessas situações, mas elas deveriam ter sido apresentadas no início. E veja bem o que o parecer da Comissão de Justiça e Redação trouxe diante do projeto, que foi votado o projeto da primeira votação. De acordo com o projeto apresentado, o vereador Vantuil Sampaio Viana, como relator da Comissão de Justiça e Redação, vem através deste dizer que estou de acordo com o projeto de lei complementar substitutivo ao projeto de lei complementar número 003/2015 executivo, observando que, tendo em vista o Código Tributário Municipal apresentado, venha tramitado e aprovado pela Câmara Municipal de Unicamp com regular publicação, e aproveitando o momento para corrigir a emenda do projeto que diz Lei Municipal 1273, de 22 de dezembro de 95, e o correto é Lei Municipal 1273, de 22 de dezembro de 2005. Então, quando ele disse que era a favor do projeto, é o que o Budu disse, a matéria que está ali, ela não transparece nada de errado. Não, está votando simplesmente reciclado dentro daquele lei. Só observação de uma parte. Só me dá a impressão que se sabiam de uma coisa, colocou ela. Mas sabendo. Não, você entender, mas não dá impressão. A única impressão de uma coisa, eu vou fazer uma observação dela, porque depois eu estou sabendo dela, ela está errada. Muito
Porque aqui foi uma questão mais de resguardar o que a gente estava fazendo em cima da matéria e está no projeto. Não, eu assim, as pessoas estão até observando. Eu acho que o seguinte, nós estamos debatendo a situação, eu não estou modelando ninguém, por exemplo, você falou ou não. Eu não tenho isso no erro, eu não acho que eu erro. Né? Houve talvez naquele momento nós conversamos, não é tanto que eu não prestei, o nosso excelência não prestou, os companheiros nem prestou atenção nessa verdade, né? Então, quer dizer, não havia, se houve erro, já não era de todos nós. Porque a gente não acompanha todas as vezes passadas. Eu acho tanto que, às vezes, até o questionamento do Jorge Marcelo, que o executivo hoje está fazendo certo. Está mandando a lei para cá, porque senão, se o executivo não concordasse com o posicionamento do Jorge, eu compartilho com o posicionamento dele, o executivo ia lá simplesmente mudar o Código Tributário da forma que ele achasse necessário, igual foi feito antes e pronto. Tanto é que o executivo está em certeza que a Câmara tem que aprovar, que está aqui para aprovar. Você entendeu o posicionamento? Não é intenção nenhuma de se sabia de uma situação e colocou ela para causar nada. Porque quando reuniu a Comissão de Justiça e Redação, o Jorge trouxe para a gente essa situação, que ele veio aqui observar a situação e deparou com um jornal, né, que tinha uma publicação tal, e depois um código tributário da forma que está aí. Então, o que foi sugerido? Que fizesse a ressalva para quê? Até mesmo para resguardar o nosso voto. E não com intenção nenhuma, que já sabia que isso estava acontecendo. E agora que o requerimento do Jorge está entrando com o requerimento. Eu só acho assim, eu entendi seu posicionamento. Ele teria que ter apresentado ele no primeiro dia. Suspendia a votação, ninguém tinha votado dele, e aguardava o posicionamento. Mas ele está a tempo ainda. Ele está a tempo. Eu não esqueci de duas votações. E outras coisas, né? Você observou bem. Lá no Congresso Nacional tem matéria votada em primeira votação que está trancada há 20 anos. Igual a terceirização que saiu agora. Essa questão de maioridade ou minoridade penal, que vocês estão falando lá, tem quantos anos que está rolando? Né? Então, o que não pode é dar seguimento a uma coisa que tem dúvida. Tem dúvida, vamos tirar a dúvida. Né? Aí depois eu continuo a votar. Pode achar que pode fazer não é? Só para esclarecer, que é para não ficar dúvida. O projeto em si que foi votado, ele é legal, entendeu? Ao meu ver. Mas talvez, deixa transparecer, que a gente votou numa coisa que é legal, portanto, é o parecer que a gente leu agora. O que o João levantou é uma questão anterior que hoje traz ferimento a esse atual projeto. Parar o projeto agora e analisar, olhar o Ministério, por quem quiser olhar, eu acho correto. No momento eu não falei que é correto, não. Você entendeu? Só que eu quero que deixar claro que vai parar o projeto, não por ele em si. Está parando ele com um outro projeto de 2005, uma carada aí. Inclusive, entendeu? Porque senão a gente votou. Né? Votamos a favor do projeto, agora vamos voltar todo mundo atrás. Agora eu entendi. Só, entendeu? O projeto sabe o que é? A colocação que é essa. Se coloca em ato, não mudou. Entendeu? É bom que se viu o senhor secretário. Não sei se estou certo ou errado. Agora eu entendi o que tudo disse. Não tem nada de errado nisso daqui. Pode haver alguma dúvida com aquilo que já veio lá de trás, que nós não tínhamos conhecimento. A gente passou aqui agora, na tramitação do projeto. Essa questão você está correta. Não, está correta, agora eu entendi perfeitamente. Regularmente falando o seguinte, eles mandaram uma maçã para ele, nós fomos querendo saber se a árvore foi plantada. Na realidade, já estava falando, esse instituto até existe no direito. O direito chama que a árvore que der frutos e os frutos forem que essa emenda é um fruto da árvore, ele é totalmente doente, ilegal, porque não existe. E eu quero até parabenizar aqui o Jorge e o prefeito Márcio Vitor, que os dois estão vendo a legalidade. Tanto o prefeito está vendo a legalidade, não vou nem falar necessidade, porque a legalidade, o cumprimento da legalidade de estar mandando para a Câmara aprovar, como o Jorge também está vendo a ilegalidade que houve anteriormente. Então, eu acho que a questão é tão difícil de ser discutido, porque é uma coisa que acontece tão pouco. Eu acho que vai ficar até conhecido pelas coisas que acontecem só aqui mesmo, em todos os setores. Mas eu acho que o prefeito está sendo mais legalista possível, tentando não prejudicar o povo de forma alguma, tanto aí que o projeto de lei que ele colocou é para beneficiar o povo no momento de crise, para diminuir os alvarás, para esquentar a economia, só que
até sem tomar conhecimento, ou tomando conhecimento informalmente, ele vai estar fazendo um projeto de lei também que é ilegal. É isso, eu tentei por esse lado, é porque eu falei assim, parece que os outros vereadores votou a seca. Não, o projeto em si ele é bacana, ele é bom, mas ele está sendo prejudicado hoje por uma coisa que veio lá atrás que o João levantou. Na hora parece que eu fui interpretado errado, não. Entendeu? O projeto, porque nós votamos a favor, porque o projeto realmente é bom. Entendeu? Portanto, houve um consenso aqui de. Mas as partes anteriormente está errado. Hein? Pela parte anterior está errado. Ele está sendo ferido pela coisa que foi feita lá em 2005. E nós temos que corrigir, você não acha? Agora é hora de corrigir. Eu sou contra corrigir. Eu quero saber o que está acontecendo, né? Entendeu? Não, e o Jorge foi criação de regras que prejudicou o povo, que paga pelo prejuízo que fez o povo. Né? Então a falação por enquanto fica suspensa. Qualquer dúvida que tiver, a gente pode estar procurando. Eu vou na prefeitura amanhã, ver se tem acesso lá, para estar vendo se tem mais algum documento, ou se tem alguma coisa lá que a gente possa estar esclarecendo essa matéria. E aqui nós precisamos do seguinte, o Jorge parece uma posição, talvez você possa nos desculpar, porque eu sou um questionador, tá certo? Os meus questionamentos, eles não são pessoais, é da minha natureza questionar situações, porque eu acho também o seguinte, se nós sentarmos nessa casa legislativa e ninguém discutir as coisas, principalmente hoje, que nós estamos, pelo menos, expostos, né, pela internet, ou até o presidente pela posição que tomou a respeito, na verdade, sempre nós vamos ficar no incógnita, porque se nós, entre nós, não conseguimos dirimir todas essas dúvidas, que até nós mesmos, quem estiver nos assistindo, vai pensar assim, o que aconteceu lá naquela reunião? Então, muitas vezes as coisas que eu coloco, elas não têm finalidade ou de contrapor a um vereador, contrapor a um posicionamento, né? A intenção minha é o seguinte, tanto eu ficar esclarecido, como as todos nós que aqui nos mesmos. Colocar as coisas também. Não, não existe eu acho que ficou assim, uma dúvida de momento, coisa, mas eu acho que todo mundo chegou à conclusão que ele é errado mesmo. Então eu vou colocar o próximo projeto de votação, que Andrés dividiu aí, distribuiu a emenda do Jorge, aí ele vai para o plenário se quer votar agora com a emenda ou se quer estudar a emenda e votar na próxima reunião. Porque às vezes, você acha que já está. André, você distribuiu aqui. Esse aqui é a emenda que está no projeto do Jorge. E o outro é o Geraldo Conceito. Não, o outro foi só uma questão. Já estava só para guardar, só foi entregar. Foi redação do Geraldo. Considerar isso tudo nesse artigo 25 é porque fez uma confusão naquela lei do período, daquela zonamento rural, e esse aqui que é do período urbano, que é para conter só a definição do que é período urbano, certo? Eu vou até pedir para recolher e fazer uma prova de entregar essa primeira aí, a redação está correta, né? É só riscar o 25 aí, porque depois ela está corrigindo também o projeto está indo para a porra. A gente teve essa questão do projeto geral e a gente trocou, né, Geraldo? É o advogado. Pode ser, sim, acaba. Não, você nesse projeto que você fez, na verdade, você pegou e resolveu o problema da APP também. Não esqueça desse detalhe. Você colocou a APP como a lei que existe. Não é isso? Então, eu vou pedir a Andressa para digitalizar, para que a gente volta e volta esse hoje.
Passar para o nosso projeto. Você vai ver. Projeto de lei 3 de 2015 sobre versa sobre estágio remunerado, já foi em primeira votação já. Chamado? Estágio não remunerado. Estágio não remunerado. Projeto de lei 03/2015. Geraldo Galazzi. Aprovado. José Romildo. Confirmo. Marcos Vinícius. Confirmo, por favor. Vantuil. Jorge Gomes. Eu também aprovo. O projeto foi aprovado por 6 votos a favor e 1 contra. Lei nº 4 de 2015, altera o parágrafo 1 do artigo 1º da Lei Complementar, número 6 de 2013, de 3 de agosto de 2010, da outras providências. Aí isso é sobre o carro. Carro criado como carro legislativo de recrutamento restrito a portadores de diploma de nível superior de enfermagem, o regular, registro perante o Conselho de Classe competente e observador a carga horária de 40 horas semanais. José Romildo. Confirmo. Geraldo Galazzi. Aprovado. Marcos Vinícius. Confirmo, por favor. Vantuil. Aprovado. Jorge Gomes. Confirmo meu voto. Também voto a favor. É aprovado segundo votação por 6 votos a 0. Projeto número 5 de 2015. Altera o caput do artigo 7 da Lei Complementar número 22 de 15 de abril de 2013 da outras providências, pelo controlador inteiro. José Romildo. Confirmo. Geraldo Galazzi. Até no vestido da outra, aprovado. Aprovado. Marcos Vinícius. Confirmo, por favor. Vantuil. Aprovado. Jorge Gomes. Confirmo. Confirmo meu voto também. Então, o projeto aprovado na segunda votação por 6 votos a 0. Agora eu aprovei. 3, 4 a favor. 4 a favor e 2 contra. Então, 3 a 3? Empatado? Eu acho que o Jorge tinha aprovado. Qual é a votação? Não, Jorge votou contra. Ah, então você votou contra. Então, eu confirmo. Então, eu sou a favor do projeto. Foi aprovado 4 a 3. Então. Dispõe sobre a zona rural do município de Campos, zoneamento, parcelamento do solo rural, revogação de projeto de leis que mencionam e da outras providências. Esse tem ainda também. Eu aí, já. Tem o seu aqui. O seu agora. Eu tô. Estabelece regras para o parcelamento de solo urbano para chacreamento do município de Campos e outras providências. Primeira votação. Marcos Vinícius. Favor. Vantuil Santana. Favor. Jorge Gomes. Eu sou contra nesse momento. Geraldo Galazzi. Aprovado. José Romildo. Por favor. E o abstenho. 4 a favor, contra a abstenção. O projeto foi aprovado na primeira votação. Projeto de lei número 4 de maio de 2015, perímetro urbano de Granada. Tem parecer? O perímetro
tomando o município e mandando Granada. Faz muito medo. Não, eu juro que eu falo assim, ficasse pronto, mandar sem parar, né, gente? Não tinha que fazer audiência pública de gente de Granada aqui, entendeu? Não, vamos final, você for lá para assistir isso, ele é um pacote só. Eu tinha que fazer a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 04/2015, Executivo, de 4 de maio de 2015, estabelece o perímetro urbano do Distrito de Granada e da outras providências. De acordo com o projeto apresentado, o vereador Vantuil Sampaio Viana, como relator da Comissão de Justiça e Redação, vem através deste dizer que estou de acordo com o projeto de lei número 04, desde que seja cumprido pelo Executivo que determina a lei orgânica do município de Abricampo em seu artigo 106. Vantuil Sampaio Viana, relator. Fundamentação. Cumprida todas as formalidades e baseado no relatório acima, passa a emitir com as devidas considerações e nos termos regimentados o parecer de voto. Parecer de voto do relator. Diante do acima exposto, sou a favor da aprovação do projeto de lei número 04, uma vez que o mesmo apresenta-se dentro dos modos legais. Voto do presidente. Pela aprovação do projeto de lei número 04, nos termos evidenciados e apresentados no relatório e em sua fundamentação. Jorge Gomes Azevedo, presidente. Voto do membro. Acompanho o voto do relator. Sou pela aprovação do projeto de lei número 04, nos termos ordens apresentados. Leonel Santana Filho, membro. Leitura do artigo 106 da Organização Brasileira. As alterações nos zoneamentos somente poderão ser realizadas através de consulta prévia à população interessada para que se constituírem em matéria de lei. Coloca em votação, então, só chamar para mim. Jorge Gomes. A votação de 15 de dezembro. O projeto, mesmo sem cumprimento da exigência da audiência pública para fazer, estou colocando o início, está vendo? Estou perguntando aqui ao presidente. Se a gente cumpre o artigo 106, não vai passar. É porque, na realidade, até o questionamento é questão sobre se houve cumprimento ou não, né? Não. Não pareceu uma dizer que estou de acordo com o projeto deve ser cumprido pelo Executivo que determina a lei orgânica do município de Campo em seu artigo 106. O objetivo é fazer um requerimento para o Executivo para ver se ele cumpriu ou não sei se ele cumpriu. Eu outra questão, né? Teve uma diferença pública do dia, eu não vi. Eu nem sei se é sobre essa matéria. Pois é, então, aí eu estou colocando que era bom observar, porque eu disse aqui numa reunião passada sobre essa audiência pública, não é porque eu estou pedindo isso por mim mesmo. Está na lei orgânica, está na lei do Estatuto da Cidade. E muitas ações de inconstitucionalidade têm revertido bastante lei derrubada por causa disso, de não ter ouvido a população e de não ter feito audiência pública. Quer dizer, eu acho prudente ver se isso vai ser cumprido ou não. Estou falando agora, está vendo? No início da votação. Então, faz questão de requerimento, que eu envio para o município, se ele cumpriu. Porque aí vai falar se cumpriu, se não cumpriu, se cumpriu, não cumpriu. Eu acho que não é nem cumpriu, eu acho que poderia, né, o Poder Executivo está fazendo uma audiência pública tranquila lá em Granada, se precisar, a gente vai estar presente, se precisar, né, ajudando também. Era tranquilo fazer, né, mesmo porque lá tem bons locais, bastante associações que participam muito das coisas. Eu acredito que seria prudente ouvir, né, seguir o que está aqui para a lei orgânica.
Eu penso. Eu sempre acho que é prudente ouvir a população. Eu estou falando da questão de que totalmente se cumpriu. Eu não sei se cumpriu. É isso que eu estou falando. Porque às vezes foi realizada essa audiência pública e a gente não sabe. E às vezes a gente não sabe, né? A gente não foi comunicado. Pode parar e fazer um requerimento, a comissão tem que fazer um requerimento do município, eu encaminho para o município para ver se cumpriu. Que o município realizou algumas audiências públicas. Eu não sei. A comissão vai fazer o requerimento? O Jim Jorge. Presidente, a gente não joga a votação do plenário. É uma sugestão. Então vamos jogar o plenário, se vota ou se não. Aí quem achar que está errado, entra lá na coisa e caça a decisão do plenário. Ótimo, né? Você está dizendo executivo? Não. Colocar em votação se está de acordo, nós vamos fazer um requerimento ou não. Ah, tá. Fazer uma É requerimento. você não votar de uma vez, né, Gedão? Você está perguntando se é a favor de fazer uma requerimento. Marcos Vinícius, Explica para ele. você é a favor de votar agora ou fazer um requerimento? Não, sou contra o requerimento, vota não. O presidente, chefe da casa, depois de votação. Quanto eu? Eu acho que deveria voltar agora, né? José Romildo. Eu já penso diferente. Eu acho que eu sou a favor do requerimento, salvo porque saber, esse requerimento é para saber se foi feito com audiência pública a respeito do projeto. Não. Você fez? Não fez. Então eu sou a favor do requerimento. Entendeu? Se está na lei que permite tem que fazer uma audiência pública e o executivo tem que fazer, então é também nos comunicar que foi feita a audiência pública e que o projeto vinha para aqui em condições de ser votado. Aí, a medida que veio para ser votado e ninguém sabe se foi uma audiência pública, eu sou a favor do requerimento. Geraldo, eu sou a favor do requerimento. Eu sou totalmente a favor, mas não é que eu sou a favor, não. É a lei que está pedindo isso. Então, mais uma vez, seguindo a lei, por 3 a 3, eu sou a favor do requerimento também, para a gente, às vezes, feitura fez ou não fez, às vezes também nem tem necessidade de fazer, e às vezes tem até uma lei maior, que a lei orgânica, que não obrigue a que seja feito. Eu vou encaminhar amanhã, se tu tiver resposta, eu marco a reunião. Essa é a emenda do projeto de direito urbano, que tinha um erro de digitação. Aí eu pedi para fazer a chamada, você já vota com a emenda agora, ou se alguém precisa de tempo para estudar a emenda. Ou se é de fácil dedução. Pode fazer chamada se o plenário quer que vote agora com a emenda ou suspenda a votação. Quem vota com quem for votar a favor, vota a favor. Com a emenda, vota a favor sem emenda. Quer votar de uma vez já, precisa de mais tempo para analisar. Entenderam? O perdão plenário, a gente vai ter uma votação. Se vota de uma vez, vocês vão ler a emenda e já analisar ela de uma vez, ou vocês precisam de tempo para analisar a emenda? Vota com emenda ou sem emenda? Não, é assim, eu estou olhando assim, para pensar, se eu não de nível Ele quer saber o seguinte, ele vai querer visto do processo. outra volta de uma vez. Eu sou a favor sem emenda. Votação. Fala a chamada. Vai fazer a chamada? Marcos Vinícius. A favor, sem emenda. Sem emenda. Quanto eu? Não. Nós estamos fazendo a chamada se vai votar o projeto agora. Ué, comigo vai votar o projeto. Não, porque a emenda chegou agora, às vezes eu falei, você não Então. vai votar, eu preciso de analisar ela. Não, você chegou agora. Então beleza. Isso. Seria melhor dar vista. Vamos votar. Não, depois. Esse pai já pegou visto nas 3 vezes.
Geraldo. Foi emenda ou sem? Foi emenda. José Romildo. Foi emenda? Eu voto foi emenda também. Glória. Quanto eu? Foi emenda. Então fica aprovado por 5 votos a favor com emenda. O do Jorge vai ficar suspenso no parlamento, que vai fazer uma novas emendas. O qual? Não, mas não cada um é próprio. Esse é o período do bloco, né? Esse é o perímetro, o modo perguntador desse tipo aí. Agora o do Jorge é disposição da zona rural do município, zoneamento, parcelamento do solo rural. Eu gostaria de dar a palavra ao nosso amigo Sargento Lúcio, que ia fazer um comunicado, um pedido, um requerimento, um pouco de cada um. Os atributos aqui, Eu, senhor presidente, pela ordem, até que o sargento se divide aqui, inclusive quero cumprimentá-lo, já conheço palestra, na Granada mesmo, mas eu queria também aqui, senhor presidente, parabenizar a paróquia, pelos 165 anos, essa celebração do Dom Geraldo ontem à missa, realmente foi um acontecimento grande aqui para a nossa comunidade. Então, eu gostaria, senhor presidente, que constasse aqui nos anais da casa que a gente fica muito satisfeito, muito feliz por essa celebração de 165 anos aqui na paróquia de Alecrim. sim, a gente vai constar e mandar até um comunicado. A gente ficou muito honrado de fazer parte da cidade nesse sentido. Inclusive, semana que vem eu vou convidar os vereadores para a gente estar realizando a reunião que a gente pode realizar para o cidadão honorário, a Almoção Rosa. Agora eu pedi o sargento a palavra. Em primeiro lugar, boa noite. Agradecer ao presidente. Bem, todo mundo já me conhece, eu estou aqui no já dia 16 de maio, agora fez 10 anos que eu trabalho aqui na Polícia Militar. Esse ano eu ainda não tive a oportunidade de vir aqui à Câmara, sobre o nosso novo presidente. Então, hoje, a Polícia Militar, sob o comando do Tenente Coronel Sérgio, que é o nosso comandante lá do 11º, ele abriu um leque para a sociedade e para a polícia. Então nós temos agora diversos afazeres, além da preservação da ordem pública, que são essas palestras com a comunidade, reunião comunitária, e dentro das reuniões comunitárias tem uma reunião que é com o legislativo da cidade. E aqui em Abricampo, nós temos a sargento Luana, eu, que vamos ficar encarregados desse novo labuto aí, e eu gostaria já de pedir ao presidente, e por diversas vezes eu vou estar usando aqui as nossas reuniões, porque não tem nem como eu marcar uma reunião com todos os vereadores que não seja o dia da reunião. Na reunião da Câmara, vocês vão ter aí a minha presença, e eu vou colocar à disposição para qualquer assunto, é só avisar antes, se quiser que a gente providencie alguma coisa. O que eu tenho para falar hoje é muito simples, que a nossa cidade de Abricampo, dentro da cidade, dos 24 municípios do 11º, é o menor índice criminal. Isso se dá de acordo com o serviço que a população vem recebendo da Polícia Militar. Eu falo que aqui em Abricampo a sensação de segurança ela é muito grande. Vocês podem ver isso com a população, vocês mesmos. Muito diferente das nossas cidades vizinhas que estão à margem da 262. Abricampo hoje, dentro da perspectiva do comando, está muito bem representada. E eu venho aqui para colocar isso para vocês e pedir que qualquer problema que tiver, pode me procurar, que eu serei tipo um elo de ligação da comunidade com o comando lá do 11º. E caso eu precise ou eu necessite,
eu vou convidar algum dos nobres vereadores para estarem participando comigo em reuniões na comunidade rural. E aí eu já gostaria, né, já tem o Jorge ali que falou, que a gente já se encontrou lá no Granada, a gente já se encontrou na Cachoeira do Livramento, e esse ano a gente vai voltar. Serão 4 reuniões por mês, podendo se estender a mais, e eu gostaria de contar com a colaboração de vocês. É lógico que vai ser um extra, né? Mas a gente vai procurar fazer no dia que tiver a possibilidade de vocês acompanharem a gente. No mais, eu agradeço, senhor presidente, agradeço aos amigos aqui e me coloco à disposição lá no quartel, se precisar. A gente tem muita visão, tem muito projeto, depende de vocês. E vamos ver, vamos correr atrás, a gente ver o que está precisando melhorar na nossa cidade e a gente trazer para essa casa para aprovação. Eu quero até disponibilizar, quando for essas reuniões de convidar, eu vou estar apresentando aqui para a próxima reunião 2 projetos do Parlamento Jovem e da Câmara Itinerante. Caso os projetos sejam aprovados, já ficamos convidados você para estar acompanhando a gente. Às vezes a gente faz um tipo de projeto, coisa da Câmara Itinerante, porque a Câmara está, às vezes, não fazendo reuniões ordinárias, extraordinárias, mas fazendo reuniões no sentido de ouvir comunidades, córregos. Às vezes a gente faz, fica meio frustrado, às vezes não vai muitas pessoas, mas eu mudei o pensamento ultimamente, eu penso que a minha parte eu vou fazer. Se a população quiser ouvir, eu quiser ouvir, a minha parte eu acho que eu vou fazer. Eu já falei que não pretendo ser vereador mais, mas até o último dia que eu for, vou tentar fazer uma melhoria para o campo e trazer alguma coisa de novo. Então, caso seja aprovado, eu acho que a Polícia Militar, seja sua pessoa, se você tiver disponibilidade, vai ser de extrema utilidade, tanto na Câmara Itinerante ou no Parlamento Jovem. Vocês trabalham com o PROERD, né? Faz um trabalho muito bacana com o PROERD. A Polícia do Campo, eu acho que é muito bacana. Tive a conta policial por 2 anos e meio. Aqui no Campo, eu acho que a conduta da polícia que é extremamente ética, extremamente tranquila, polícia comunitária mesmo. Às vezes até prende os carros dos vereadores, o vereador fica nervoso, ou qualquer cidadão fica preso, né? Mas a gente está errado e depois vem que está errado. Mas eu agradeço a presença, fico feliz, espero que você venha mais vezes. Muito obrigado, eu também me coloco à disposição para todos os projetos que você estiver precisando. E colocar que o programa do PROERD ele não acabou. Infelizmente, hoje o Estado passa por situação financeira difícil, então o Estado não teve como dar continuidade, mas a Federação das Indústrias, FIEM, ela fechou um convênio com a Polícia Militar, já providenciou todas as cartilhas, né? São hoje 650 mil cartilhas, e no próximo semestre, no segundo semestre agora, a gente vai estar retornando com o programa, né? Vamos fazer uma formatura estupenda, como sempre, e eu convido os vereadores para participar com a gente, né? Que sempre contribuíram, sempre ajudaram a gente, principalmente com as crianças mais carentes. No segundo semestre agora a gente vai estar retornando com o programa. Obrigado. Alguma questão pendente? Não, eu gostaria de agradecer demais a presença do senhor Dr. Lúcio, do sargento, do pessoal do FDI, e dizer que eu, na minha condição de vereador, estou à disposição, fico muito feliz da sua presença aqui, e numa questão seguinte, nos deixe muito lisonjeado as autoridades, né, junto com a gente. Eu acho que quanto mais a gente agrega autoridades no município, mais força a gente tem para poder solucionar os problemas, né? Às vezes até cobra um pouco do executivo, que às vezes nos deixa um pouco para trás. Eu acho que se estivesse mais junto, se nós estivéssemos mais junto, a força seria muito maior. Então, eu estou à sua disposição, com você, da Polícia Militar, pode convidar com o doutor para poder fazer o que tiver, tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria aproveitar o momento para agradecer aí a presença de todos que vieram participar com a gente hoje na reunião, o sargento Stanislau, aí, o sargento mais conhecido como Lúcio,
representando a Polícia Militar e Abricampo aí, uma polícia sempre atuante, está de parabéns, uma polícia que tem trabalhado, a gente tem acompanhado, a gente tem observado o trabalho da polícia. Então dizer, não só em meu nome, mas em nome desta casa, da Câmara Municipal de Abricampo, nós estamos à disposição da Polícia Militar para atender qualquer foro do interesse público. Todos os meus parabéns, fico satisfeito de saber que Abricampo hoje tem um índice muito baixo de criminalidade, apesar de a gente ver aí situações que ainda são desagradáveis, mas apresentar esse índice. Parabéns para a Polícia Militar, nós estamos às ordens, viu? Tempo aí, senhor presidente. Também gostaria de parabenizar o Sargento Lúcio e só comentar uma particularidade aqui, que a gente está aqui em Abricampo sempre, como diz o outro, você olha o vizinho sem limpar o seu vidro, é tolice, né? A gente está sempre andando aqui na cidade vizinha e realmente está visível isso, né? Comentando outro dia com o nosso prefeito Márcio, fui numa festa aí na cidade vizinha e vi coisas que aqui em Abricampo a gente não vê. Adolescentes, crianças cheirando esses entorpecentes, essas coisas, e infelizmente é uma coisa que você não consegue combater só naquele dia, velho. Isso é um trabalho igual o seu, no Proerd, né, que vem tocando essas crianças, não é de hoje, né? Trabalha 10 anos. Né? Você não consegue fazer uma transformação dessa da noite para o dia. Então, assim, gostaria de parabenizar também a Polícia Militar, né, em seu nome aqui hoje presente, o Tenente João Batista, né, e parabenizar também a nossa querida paróquia, completou 165 anos, a gente esteve lá presente, contribuindo, né, para aquilo que a gente tem, como que a gente pode. Eu, no meu caso, com o que Deus me deu, e sempre lá contribuindo, e parabenizar o Padre Eliseu, né, que fez um movimento muito bonito nesses 4 dias de festa, recuperou a nossa cavalgada, né, que ali eu acho o padre fez prevalecer a pessoa de um padre na cidade, onde não há distinção de raça, nem cor, e nem partidos políticos, nem nada. Estávamos lá batendo papo, eu, o Dito, o Celinho, todo mundo batendo papo lá, bacana. É uma confraternização, o padre conseguiu fazer uma confraternização nesses 4 dias. Gostaria de parabenizar a família também. E uma boa noite a todos e obrigado pela paciência conosco hoje. Eu também parabenizar o Lúcio. O Lúcio tem 10 anos que nós do movimento de trabalho em Abricampo. Eu sei que ele é muito esforçado a favor do povo de Abricampo e a favor também da juventude. Né? Então isso é muito importante para nós, saber que tem pessoas que gostam de lutar a favor dos problemas difíceis que a comunidade vive. Né? Então eu vejo você uma pessoa também muito boa, uma pessoa lutadora a favor do povo de Abricampo. Sargento Lúcio, eu gostaria que enviasse as nossas homenagens ao comandante do batalhão e parabéns a ele por essa nova etapa, né, da corporação, no sentido de aproximar a corporação, né, com as entidades constituídas, né, e dizer que a impressão, né, que o senhor nos transfere e que você hoje para nós é cidadão de cabeça, né? Nós não temos você hoje como chegou há 10 anos, a impressão que se tem que você morou aqui a vida inteira, né? E Abricampo, acredito, se você está aqui, porque realmente é uma cidade muito acolhedora, e se assim você não se sente, pode começar a sentir. Você está em casa, né? Abricampo é a sua terra. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Prezado Sargento Lúcio, né? Como já disse, também todos disseram, tivemos a grata oportunidade de participar de um encontro na Granada e no Cachoeiro do Livramento. E ali eu já havia sempre vi, né, a importância do trabalho preventivo, das palestras, né, para a juventude, os adolescentes e também para todos em geral. Naquela ocasião,
foram debatidos temas importantes, pontuais, eu lembro, participei também. E esse trabalho que vai ser desenvolvido agora, né, do projeto, tinha que continuar de uma forma ou de outra, né? Muito bem, muito bom que a FIENG assumiu esse papel e continue aqui no nosso município. Tenho certeza que onde chegar uma palestra dessa, um acompanhamento nosso, a gente se dispõe, né, Geraldo, a estar participando também. E torcendo, né, para que surta efeitos, igual o Gugu está dizendo, é com muita tristeza, né, que a gente analisa certas situações, né, que hoje são colocadas na juventude, né, com preocupação, inclusive que eu vejo esse projeto da maioridade ou com menoridade penal, né, porque, como a gente sabe, o crime já é organizado, ele tem esse nome porque ele é inteligente, né, e se coloca 16 anos, lógico que eles vão recrutar de 15, de 14, né, mas esse trabalho preventivo, esse trabalho feito no meio, né, inclusive, Sargento, gostaria de dar uma sugestão de quando a gente for sair, também vamos levar o pessoal do Conselho Tutelar junto, para que a comunidade também esteja colhendo esse pessoal que trabalha muito junto à juventude e adolescente. Então, eu parabenizo, né, pelo trabalho, Sargento, que vem sendo desenvolvido. Né? A gente sabe que vai surgir frutos muito bons. Né? Quem sabe amanhã ou depois, se a gente conseguir tirar proveito, pelo menos uma parte da juventude, já valeu muito o trabalho que vai ser feito aí no campo. Tenho certeza, e peço a Deus que dá tudo certo, viu, Sargento? Agradecer a presença mais uma vez, agradecer a presença do seu Antônio, da Cristina, do Leonel, do Lúcio. Falei que eu senti saudade do Célio do Onofre hoje, encerrar a reunião. Semana que vem eu vou estar convidando todos para a gente fazer o cidadão honorário aí. E eu acho que, né, aproveitando essa agenda aí, das palavras no geral, a gente vai ter outros, tantos quanto merecedores, igual o Lúcio, espero que ele possa, já recebeu o prêmio cidadão honorário aqui em Abricão, Lúcio? Então, talvez chegue essa hora agora e de outras pessoas também tão merecedoras quanto você. Eu tenho certeza que a gente instituindo isso agora, a gente fazendo de 6 em 6 meses, um anual, e que futuros vereadores continuem. Zé Romildo vai estar aqui em 2017, Geraldo, Tim, Rodolfo, Antônio, Jorge, continue, porque tem pessoas que merecem. Eu acho que é um sentimento pessoal do vereador que dá, mas representando a sociedade. Se uma pessoa for malquista na sociedade, eu acho que ela não consegue ficar. Seja policial, seja empresário, em qualquer profissão. Bricampo tem muitas pessoas boas e ficam aí, e com todo bricampês dá a sua contribuição, é maior para a cidade, que às vezes nem foi sua de natureza, né, mas que foi de coração. Então, boa noite, obrigado a todos.